Olá, gente! Finalmente mais uma aulinha de história e nessa aula, finalmente, Cabral chegou ao Brasil. E aí, será que ele foi o primeiro? O que ele achou dessas terras tupiniquins? A terra estava vazia ou estava cheia de gente? Você verá isso nessa aulinha de agora. Então vamos começar. Quem é que chegou primeiro no Brasil? Quem é que foi o primeiro europeu? Todo mundo acha que é Cabral, mas não foi Cabral. O primeiro europeu a chegar no Brasil foi o espanhol Vicente Inês Pinzón. Ele aportou no litoral sul de Pernambuco em 26 de janeiro de 1500, só que ele não reivindicou a posse dessa terra que ele descobriu por conta dos termos assinados no Tratado de Tordesilhas. Depois ele deu uma circulada aqui no litoral e continuou subindo viagem, seguiu viagem. E depois foi lá para a Espanha falar o que ele tinha descoberto para os reis espanhóis. Mas aí, no dia 22 de abril de 1500, finalmente, Cabral aportou em terras tupiniquins. A sua frota era uma frota bem grande, continha 13 embarcações e dizem que tinha até mais de 1000 homens nessa frota. E eu vou ler aqui a parte da carta, vocês conseguem facinho na internet, o PDF da carta do Pero Vaz de Caminha sobre essa descoberta. Sobre o que ele disse e as impressões dele. É o seguinte: neste mesmo dia, às horas de véspera, houvemos vista terra, a saber, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele. E a terra era chã, e de terra chã. Dava para entrar, né, na terra, gente. Com grandes arvoredos, ao qual, Monte Alto, o capitão pôs o nome, o Monte Pascoal. E a terra de Veracruz. Já nomeou aqui a terrinha, né? Ela ficou, primeiramente, ela foi chamada de Terra de Veracruz, pelo Cabral que descobriu. Depois o rei Dom, ele resolveu chamar a Terra de Santa Cruz. Bom, e aí? Quando ele chegou aqui, ele viu a costa, que é aquela praia maravilhosa, mas a praia estava vazia? Não, tinha uns indígenas que estavam ali dando uma circulada na praia. E quem eram esses indígenas? Eles eram indígenas que pertenciam ao tronco linguístico Tupi-Guarani. Eu vou explicar um pouco o porquê de chamar tronco linguístico. A sociedade indígena naquela época, ela se organizava em tribos. Essas tribos, elas não pertenciam exatamente a uma mesma nação. Elas não formavam a ideia de uma nação como a ideia que a gente tem hoje, tipo de nação brasileira ou nação francesa. Mas elas possuíam a língua semelhante. Então, as tribos que possuíam a língua semelhante, o mesmo tronco linguístico, foram identificadas como tribos que eram tupis guaranis. Agora, as outras tribos que não falavam o tupi-guarani ou línguas semelhantes que estabeleciam comunicação entre si, foram consideradas tribos do tronco linguístico Macro-G. Agora já os próprios tupis, os índios tupis da tribo tupi, eles chamavam aqueles que não falavam a sua própria língua, os outros indígenas que não falavam a mesma língua deles, de tapuias. Então é isso, gente. Os portugueses chegaram aqui e aportaram na costa brasileira, no litoral baiano. Eles viram os indígenas, eles acharam aqueles indígenas um povo muito interessante. E eles colocaram as suas impressões dos indígenas na carta de Pero Vaz de Caminha. Essa carta que depois Pero Vaz encaminhou para o rei, para contar como é que foi a descoberta e o que poderia tirar da terrinha que ele achou. Assim, o que poderia ser, passar a mão e agarrar a riqueza. Para descobrir o que os portugueses poderiam se aproveitar daquela terra, eles tiveram que descer dos seus navios. E foi então que o capitão mandou na terra o seu imediato, o Nicolau Coelho, para dar uma circulada e também para navegar entre os rios que tinham aqui. E eu vou ler a parte da carta do Pero Vaz de Caminha que estava falando sobre isso. Só um instante, estou pegando aqui. E o capitão mandou em terra a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir-se para lá, acudiram pela praia homens, aos 2 e aos 3, de maneira que, quando o batel chegou à boca do rio, já lá estavam 18 ou 20. Esses homens eram os indígenas, tipo, você já brincou daquele negócio de telefone sem fio, né?
Você vai lá e vê, e duas pessoas veem uma coisa diferente ou tem uma informação diferente, elas vão lá e contam para mais outras pessoas. Aí as pessoas curiosas vão lá e chamam outras pessoas. Aí quando vem, vê um monte de gente para ver o que está acontecendo. É quase como os curiosos dos acidentes hoje em dia, né? Continuando na carta. O que o Pero Vaz de Caminha vai falar sobre esses indígenas que eles encontraram aqui nas terras brasileiras? Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos na mão e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Um barulhão, né, gente? Não dá nem para entender. Somente arremessou-lhe um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça, e um sombreiro preto. E um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de aves. Olha, eles começando a trocar os primeiros presentes, já que não se entendiam, né? Eles arremessaram algo que não representasse um risco para aqueles indígenas, para que os indígenas não atirassem a flecha neles, né? Porque, enfim, não estavam a fim de guerrear ainda. Depois desse primeiro contato, os portugueses também continuaram dando uma circulada pela costa, navegando pelo rio, e eles voltaram depois para o navio, que estava portado lá na praia. Depois, o capitão mandou outras pessoas do seu navio para continuar travando contato com os indígenas e também conhecendo a terra. E foi da seguinte maneira: estando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, foi por mandado do capitão, por ser homem vivo e destro para isso, o cara era sabidão. Resumindo, meter-se logo na esquife a sondar por dentro. E tomou 2 daqueles homens da terra, que estavam numa almadia, mancebos e bons de corpos. Logo já de noite, levou-os à capitania, onde foram recebidos com muito prazer e festa. Levou-os à capitania significa dizer que levou eles ao navio onde estava o capitão. Aí, de novo, ele vai descrever como que eram esses indígenas. Ele fala novamente que a feição deles era parda e ainda acrescenta que eles eram um tanto avermelhados. Nessa carta, ele diz que, nesse momento, que eles têm bons rostos, bons narizes e são bem feitos. Ainda ressalta que eles andam nus e sem cobertura nenhuma, nem fazem caso de cobrir ou deixarem cobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Para os portugueses, chama muita atenção que os índios andavam nus. Agora vocês pensam, nossa, meu celular está saindo de ângulo aqui, mas tudo bem. Agora vocês pensam, de uma terra onde eles estão acostumados a todos se vestirem decentemente e se cobrirem até demais, até com muito excesso de tecido, ainda mais quando se fala das mulheres, eles vêm aqui e chegam a ver todo mundo peladão, só com os ossos na cara, assim, com os adereços, né, que característico das tribos, que são os ossos que eles colocam nos beiços ou nos ouvidos, e o cocar, que são aquelas penas maravilhosas na cabeça. Você vê como que é o choque de cultura, mas o que mais chama a atenção neles é o fato deles estarem nus e não se envergonharem disso. Vou continuar falando e lendo pedaços da carta que fala sobre as impressões que os portugueses tiveram acerca do Brasil e da terrinha daqui e dos indígenas. Então, Pero continua dizendo o seguinte, Pero Vaz de Caminha, sobre os indígenas. Ambos traziam o beiço de baixo furado, e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita de modo de roque, de xadrez. E trazem-no ali, encaixado de sorte, que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber. O cabelo deles são corredios e andavam tosquiados, de tosquia alta, antes que sobrepente. Mais ou menos por aqui, né? Assim. De boa grandeza. Rapados, todavia por cima nas orelhas. Gente, eu não sei porquê, mas eu imaginei tipo um moicano. Mas eu posso estar errada. Assim, a imaginação flui nesses documentos históricos, né?
E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte, na parte de trás, uma espécie de cabeleira de penas de ave amarela. Aí já está falando dos adereços que os indígenas colocavam pelos seus corpos, né? E foi isso. Depois disso, o capitão, depois que os indígenas adentraram no barco, eles foram encontrar o capitão. O capitão, ele se armou muito ricamente para receber esses indígenas. Ele se enfeitou de ouro e de prata e colocou suas melhores vestes. Ele sentou numa cadeira, assim, como se ele fosse o rei mesmo, daquele lugar. Ele sentou na cadeira e ao seu redor estavam sentados os seus subordinados. E é bem interessante essa parte da carta. E ela diz a seguinte: o capitão, quando eles vieram, estavam sentados em uma cadeira. Ou melhor, o capitão estava sentado na cadeira. Aos pés, uma alcatifa por estrado, e bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Acenderam-se tochas, e eles entraram. Mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao capitão, nem a alguém. Todavia, um deles fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra. E depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra, e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Tem até um pontinho de exclamação aqui, falando, mostrando a animação dos caras com essas informações. Mostraram-lhes um papagaio pardo, que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela, e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados, e não quiseram comer daquilo quase nada. E se provavam alguma coisa, logo o lançava fora. Vocês viram aí, os indígenas não gostaram muito do sabor dos europeus, do sabor dos alimentos no primeiro contato, ou eles estavam desconfiados que aquela comida não tivesse muito boa e poderia fazer mal para eles ou até mesmo envenenada, né? Vai saber. Porque não tem como saber exatamente qual a impressão que os indígenas tiveram dos europeus aqui. Nós não temos documentos escritos. E essa é uma parte da história onde não há muito estudo em relação à cultura indígena brasileira e também em relação à lenda e o sistema social daquele povo. Não é muito estudado pela gente. Mas enfim, vamos voltar aqui falando ainda do primeiro encontro do capitão português, Cabral, com os indígenas lá no seu navio. Continuando. Viu um deles contas de rosário, os indígenas, né? Viu contas de rosários brancas. Fez sinal que lhas dessem e folgou muito com elas. Isso significa que o indígena se divertiu pra caramba com essas contas. Cadê? Dei uma perdidinha aqui. E folgou muito com elas. E lançou-as ao pescoço. E depois tirou-as e meteu-as em volta do braço. E acenava para a terra e novamente para as contas e para o colar do capitão. Como se dariam ouro por aquilo. Isso tomávamos nós, nesse sentido, por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isso não queríamos nós entender, porque lhe não havíamos de dar. Ou seja, mesmo se os indígenas tivessem a fim de levar esse colar ou qualquer outro objeto, naquele momento o capitão e os seus imediatos não estavam a fim de dividir, não. E depois tornou as contas a que lhes deram. E então estiraram-se de costas na alcatifa a dormir, sem procurarem maneiras de encobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas e as cabeleiras delas estavam tão bem rapadas e feitas. Aí eu fui pesquisar o que significa fanadas. Eu achei no dicionário, na internet, esse negócio de fanada que significa murcho, estreito, esguio, amputado, mutilado ou até circuncidado. Aí eu fiquei pensando assim, será que os indígenas são circuncidados? Mas enfim, isso é papo para outras pesquisas. Vamos continuar acerca do encontro do capitão e dos europeus com os indígenas aqui.
Depois disso, os indígenas, os dois índios, eles dormiram lá no chão mesmo, naquela estrado, que era a alcatifa, né? Tipo um tapetinho no chão. E passaram a noite no navio. E continua a narração na carta. Sábado pela manhã, mandou o capitão fazer vela. Ou seja, meu pai passando aqui atrás, mas tudo bem. Eu tô gravando, pai. Ou seja, o capitão mandou o navio entrar um pouquinho mais dentro das terras brasileiras e ancorar um pouco mais perto. E entraram todas as naus dentro e ancoraram em 5 ou 6 braças. E daqui mandou o capitão que Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias fossem em terra e levassem aqueles 2 homens e os deixassem ir com seu arco e setas, aos quais mandou dar a cada um uma camisa nova e uma carapuça vermelha e um rosário de contas brancas de osso que foram levando nos braços. E mandou com eles para lá ficar um mancebo degredado, criado de Dom João Telo, de nome Afonso Ribeiro, para lá andar com eles e saber o viver de suas maneiras. Aí vocês veem, gente, o que os europeus deram para os indígenas? Deram uma roupa para vestir os indígenas e deram as contas de rosário. Não eram tão valiosas quanto os colares de ouros que o capitão tinha, mas simbolizava muitos. A conta de rosário simbolizava a religião católica. Aí você já vê que o que eles estão querendo fazer com aqueles indígenas e com aquelas terras, como que era a cultura deles. E eram os presentes também que eles tinham à mão. No momento que o capitão mandou esses indígenas voltarem, né, para as tribos deles, mandou também um degredado. O que significa ser degredado? Degredado é exilado. Portugal não estava mais afim daquele que foi degredado nas terras portuguesas, porque ele cometeu um crime. Mandou esse degredado e mandou outro mancebo, mandou um grumete, que era tipo um cara da menor hierarquia lá no barco, lá no navio. Mandou essas pessoas para conhecerem como que os índios viviam e para aprender com eles. Quando os navios portugueses voltaram para Portugal para falar sobre a sua descoberta, deixou esse degredado aqui morando. Não só ele, mas um outro degredado. O segundo nome do outro degredado não aparece aqui nessa carta. Mas, enfim, agora você vê o tipo de pessoa que os portugueses começaram a deixar aqui para começar a manter contato e meio que colonizar a terra, vamos colocar assim por enquanto. Deixou degradado que eram pessoas que cometiam crimes que a coroa não concordava. Esse Afonso Ribeiro, a gente sabe que ele foi um assassino lá em Portugal. Então vamos continuar com o encontro e as impressões que os portugueses tiveram dos indígenas. Vou continuar lendo os pedacinhos da carta. Nessa carta, Pero Vaz conta que ele também, nesse momento, ele foi juntamente com o Afonso e o outro cara lá. Eles foram para a tribo dos indígenas e o Nicolau Coelho estava junto. Fomos assim de frecha, diretos à praia. Ali acudiram logo perto de 200 homens, todos nus, com arcos e setas nas mãos. Aquele que nós levávamos, acenaram-lhes que se afastassem e depusessem os arcos. E eles os depuseram, mas não se afastaram muito. Então, rádio telefone, né? Rádio sem fio. Os indígenas com certeza comentaram com toda a tribo que tinha chegado estranhos lá. E eles estavam meio que de tocar esperando o resultado desse encontro dos 2 índios que foram visitar o capitão lá no navio. E tinham 200 pessoas e estava todo mundo armado. Todos os indígenas estavam armados, porque eles não sabiam o que eles iam encontrar ali. Mas como eles viram que os seus colegas da tribo estavam bem, eles não atacaram os portugueses que estavam juntos. Vou continuar a leitura. E eles depuseram os arcos, mas não se afastaram muito. E mal tinham pousado seus arcos, quando saíram os que nós levávamos, e o mancebo degredado com eles.
E saídos não pararam mais, nem esperaram pelo outro, mas antes corriam a quem mais que correria. Então saiu um bando de indígenas correndo, todo mundo, floresta dentro. E foram assim correndo para além do rio, entre umas moitas de palmeiras, onde estavam outros, e ali pararam. E naquilo tinha ido degradado com um homem que, logo ao sair do batel, o agasalhou e levou até lá. Mas logo o tornaram a nós. E com ele vieram os outros, que nós levamos, que nós tínhamos levados para o navio, os quais vinham já nus e sem carapuças. Não adiantou nada os europeus terem dado a camisa e o gorrinho para os índios. Eles vestiram, mas chegou lá na tribo deles, arrancou a tribo e deve que deu para todo mundo para matar a curiosidade daquelas peças de roupas esquisitas que eles nunca tinham visto na vida. Então é isso. Então se começaram de chegar muitos e entravam pela beira do mar para os batéis, até que não podiam mais. E veio muito indígena para ver aquela novidade que eram os europeus nos seus barquinhos ali na foz do rio. Dali se partiram os outros, 2 mancebos, que não os vimos mais. Dos que ali andavam, muitos, quase a maior parte, traziam aqueles bicos de ossos nos beiços. E alguns que andavam sem eles traziam os beiços furados, e nos buracos traziam os espelhos de pau, que pareciam espelhos de borracha. E alguns deles traziam daqueles bicos, a saber, um no meio e os 2 nos cabos. E andavam lá outros, quartejados de cores, a saber, metade deles da sua própria cor e metade de tintura preta, um tanto azulada, e outros quartejados de esquaques. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que nós muito bem olharmos, e não se envergonhavam. Ali por então não houve mais fala ou entendimento com eles, por a barbana deles ser tamanha que não se entendia nem ouvia ninguém. Então, essa parte é muito, eu acho muito engraçado. Os europeus, eles encontraram essas 2 mocinhas muito bonitinhas, muito gentis. E por que gentis? E por que esses indígenas que eles encontraram, eles vivem caracterizando assim, são gentis, são gentis? Porque não chegou e não atacou eles logo de cara, recebeu eles, ou acolheu eles, assim, tentaram conversar com eles, mas como não falavam a mesma língua, não ia ter entendimento. E o engraçado é que outra parte da carta, os portugueses comparam as vergonhas das moças indígenas tão cerradinhas e tão bonitinhas, colocando como parâmetro as vergonhas das moças europeias. E eles dizem que as vergonhas, né, que a nudez das moças indígenas não perderia em nada para a nudez das moças europeias. Eles deixam a entender isso. E é muito engraçado. Muito engraçado isso. Gente, agora vocês imaginam um bando de homem que é acostumado a ver um monte de mulher vestida, ver um monte de indiazinha pelada. Que coisa, não? Né? E elas não sabem nada de nada, elas não conhecem a cultura delas, elas não trazem o mesmo entendimento e visão de mundo que os europeus têm. Então, se os europeus tentassem por acaso encostar nelas, elas achassem, tipo, normal, né? O costume deles. Mas, enfim, porque a visão de mundo delas e de todos os indígenas eram completamente diferente. Era choque de cultura ali, gente. E tava todo mundo tateando, tentando se conhecer. Continuando, a impressão que os portugueses tiveram das mocinhas indígenas. Uma daquelas moças era toda tingida baixo acima, daquela tintura, e certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha tão graciosa, que há muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhes tais feições, envergonharam, por não terem as suas como ela. Nenhum deles era fanado, mas todos assim como nós. Nenhum deles era fanado. Nenhum deles era circuncidado. Eu entendi fanados como isso, gente, porque para entender como murcho, estreito, esguio, amputado e mutilado, eu acho que os europeus não iam fazer essa comparação nesse caso, né? Nesse caso. Voltando. Nenhum deles era fanado, mas todos assim como nós. E com isso
nós tornamos, e eles se foram. Então, os europeus voltaram para o barco e os indígenas voltaram para a sua tribo, para todo mundo comentar esse grande encontro entre culturas. E, gente, imagina o que os europeus comentaram entre si, o que não está nessa carta. E o que os indígenas, que tinham sua cultura passada de forma oral, da oralidade, contaram sobre isso. E em quais lendas eles associavam esse encontro com os europeus. Eu fico assim imaginando e fico voando na história. Provavelmente os indígenas falavam assim pro chefe lá e pro seu pajé, né? Olha, pajé, eles são muito peludos. Eles têm uns tecidos que cobrem o corpo todo e não tem pintura nenhuma no corpo. Ele não tem os nossos adereços. Mas eles nos receberam bem, deram comida, mas a comida tinha um gosto horrível. Nós não comemos nada. Cuspimos tudo. Bom, agora, aproveitando que eu estou imaginando um pouco sobre o papo dos indígenas, vamos falar um pouco como que as tribos indígenas se organizavam. Essa é uma visão super no geral. Principalmente os grupos tupis guaranis, mas os indígenas no geral. Como que eles sobreviviam? Eles viviam da caça, eles pescavam também, eles viviam da coleta de frutos e plantavam algumas leguminosas. Alguns plantavam feijão, outros plantavam mandioca. E eles processavam essa mandioca e faziam farinha e faziam o beiju. O beiju que é tão gostoso hoje e super usado no mundo fitness, a nossa herança cultural das tribos indígenas, os primeiros habitantes do Brasil. E eles não cultivavam a terra com a lógica que os europeus cultivam. Eles usavam o recurso daquele território todo, e quando os recursos começavam a se esgotar, eles se deslocavam pela floresta e ocupavam outro território. E caçavam e plantavam lá e pescavam, até que aqueles recursos começavam a se esgotar e eles iam deslocando assim pela mata. Tanto é que a reserva, o território deles é muito grande, porque eles eram seminômades. E outra coisa, como que esses indígenas eles plantavam? Eles derrubavam as árvores, um pedaço da floresta e plantavam bem ali e montavam a sua aldeia. Essas aldeias eram compostas de várias ocas. Algumas ocas que eram eram casinhas de palha e um pouquinho de barro. Algumas ocas, elas tinham mais de 30 pessoas. E essas aldeias, na época do descobrimento, no geral, elas tinham mais de 300 pessoas. Só que o impacto desse descobrimento foi muito desfavorável para os indígenas. Acho que essa história vocês já estão até careca de saber. Porque não só foi do choque cultural, mas também foi do choque do sistema imunológico. Doenças bestas para os europeus, que era tipo gripe, que eles já estavam acostumados, que o sistema já estava fortalecido, foi fatal para os indígenas. Os indígenas morriam a rodo com uma gripe, com uma disenteria e com outras doenças que traziam. Os europeus, além de trazer essas doenças virais, também trouxeram doenças venéreas, né? Porque com o encontro houve a mistura de povos. Então, os europeus, os navegantes aqui, muitas vezes eles tinham família, né, em Portugal e nas suas cidades, mas eles vinham aqui e constituíam outra família com as índias daqui. E isso dava toda uma mistura de cultura, uma mistura de rituais indígenas e também uma mistura dos rituais europeus, também um sincretismo religioso e cultural. Sincretismo significa mistura, tá, gente? E outra coisa, as tribos, cada tribo tinha dois chefes. Tinha um chefe espiritual, que era também o curandeiro e fazia o contato com os deuses, que ele era conhecido como o pajé, e tinha um chefe político e militar, que era o cacique. Esse cacique, ele cuidava da organização da aldeia, da administração da aldeia, e também liderava o grupo de índios no momento das batalhas entre as tribos ou entre os europeus, depois que os europeus vieram. Agora eu vou só ressaltar a parte final da carta, só vou ler mais um pouquinho, porque o documento é muito interessante. Esse documento atesta o nascimento do Brasil para o mundo,
civilizado, entre aspas, tá, gente? Para o mundo civilizado, naquela época que era o mundo do europeu, até seu nascimento, a carta de nascimento do nosso país. Lá pelo final, pelo baixo caminho, quando ele vai se despedir do rei, ele vai falar o que ele acha que pode ser feito por aqueles indígenas. E segundo o que a mim e a todos pareceu, essa gente não lhes falasse outra coisa para ser toda cristã, do que entendermos porque assim tornavam aquilo que nós vinham fazer como nós mesmos. Então, o Pero falou que para eles seria fácil fazer aquela gente que eles consideravam pagãs se tornarem católicos. Então, é a parte da dominação por meio da cultura. E no final, aqui ele vai falar um pouco sobre a terra e sobre a riqueza da terra. O que ele acha que pode se aproveitar nesse primeiro momento? Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem lhe vimos. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares, frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho. Porque, neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. As águas são muitas, infinitas, e em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Olha o Perubá já pensando na possibilidade de plantar coisinhas aqui na terra. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente, fazer os indígenas virarem católicos cristãos. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui, esta pousada, para essa navegação de Calicut bastava. Então, o Perubá estava sugerindo que, por enquanto, não tinha como extrair ouro ou qualquer outra coisa da terra, mas que essa terra poderia servir de uma parada até durante a viagem que eles fariam até Calicut, que Calicut é na Índia, que onde era o verdadeiro objetivo de dar essa volta todinha, que era descobrir nova rota para a Índia, para estabelecer comércio com lá, que no momento era de onde estava saindo as maiores riquezas. Vamos lá, continuar. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentar-nos da nossa fé. Acrescentar-nos da nossa fé, gente, que é descobrir outras terras que eles achavam que tinham outras terras além da Europa e da Ásia e da Índia, que eles já conheciam. Eles achavam que tinham além. Descobrir essas terras atestou a fé deles estava certa. Pode ser entendido de outro jeito, acrescentar a nossa fé. Ou seja, a nossa fé é em sentido de salvar mais almas pro cristianismo. Pro cristianismo. E é isso, gente. Vou encerrar essa aula daqui, que já tá muito longa. E vai ter a aula no descobrimento do Brasil, parte 2. E nessa parte 2, eu vou falar um pouquinho sobre o nome do Brasil. Porque de terra de Veracruz chamou para Brasil. Vou falar um pouquinho sobre as feitorias e o conceito